Ou você aprende a buscar sentido no que você faz, ou você só vai se mexer quando já não suportar mais. Eu sou o Thiago Santulli, sou pós-graduado em Neurociência do Comportamento e Neuropsicologia. E aqui no meu canal eu te ensino que muitas pessoas levam anos de terapia para aprender. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que realmente sustenta qualquer mudança de comportamento, de uma forma que você consiga fazer isso tendo força, prazer e consistência em tudo que você faz, mas sem a autocobrança e principalmente sem esse papinho de alta produtividade acima de tudo. Existe uma palavra que está na moda, chamada motivação. Você já deve ter ouvido falar dela. Alguns dizem que você precisa de estar motivado e já tem uma linha que diz que você não precisa estar motivado. Mas qual será realmente a verdade por trás disso tudo? O primeiro passo é você entender o que é motivação. Motivação não pode ser confundida com animação, empolgação, entusiasmo, energia, nada disso. Motivação é você ter um motivo para agir. Isso é fundamental. Então, é possível sim que você não esteja animado, entusiasmado, empolgado, mas mesmo assim você tenha um motivo para fazer aquilo. Isso é a verdadeira motivação, é ter motivo para a ação. E antes de entrar mais a fundo nesse assunto, eu quero falar para você sobre como funciona o seu cérebro. No seu cérebro existe um processo lógico de recompensa. Esse processo lógico ele está o tempo todo avaliando se um comportamento vale ou não a pena. Então essa avaliação é constante. O seu sistema vai sempre estar fazendo isso. Será que vale a pena esse esforço pelo benefício que ele traz? E, como resultado dessa conta que ele faz, essa avaliação, como se fosse uma balança mesmo, ele libera uma coisa chamada dopamina, que é uma substância que muitos dizem aí que se chama a substância do prazer, mas não é bem assim não. A dopamina, ela é sim uma substância química que o seu cérebro libera para reforçar determinado comportamento. Mas ela não é só liberada em comportamentos bons. Ela pode ser liberada também em comportamentos negativos, ela pode ser liberada em vícios, quando você ingere alguma droga, isso também libera dopamina, porque o seu cérebro vai fazer uma avaliação. Se aquilo faz sentido para o cérebro, tá? E isso nem sempre é algo consciente, se aquilo faz sentido para o cérebro, ele julga aquilo importante, ele libera dopamina como um incentivo para que você continue com aquele comportamento, porque ele entende que ele fez um mínimo de esforço com o máximo de resultado possível. Então, isso é outro ponto importante também sobre o seu cérebro. O seu cérebro está sempre querendo gastar o mínimo de energia e ter o máximo de resultados. Então, uma pessoa que se põe a ir na academia, vai lá, gasta toda a sua energia indo na academia, mas não vê resultado, não aprende como olhar para os resultados, o cérebro, em algum momento, ele vai desanimar daquilo. Então, ele vai deixar de produzir dopamina, porque aquela situação não tem um real motivo de acontecer. É para isto que serve, em resumo, a dopamina. Depois eu posso até fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre como que funciona a dopamina no cérebro. Mas, por enquanto, eu quero focar na motivação. Outro ponto importante é falar sobre livre-arbítrio, tá? E eu não quero falar sobre o livre-arbítrio numa questão espiritual. Não quero entrar nessa discussão, não é isso que eu quero falar, mas do livre-arbítrio numa questão comportamental. Dentro da neurociência, existem linhas que defendem que sim, eu escolho o que eu faço. E existe uma outra linha, uma linha mais moderna, que defende que não, eu não escolho o que eu faço. Ou seja, tudo que eu estou fazendo agora é resultado condicionado de tudo que já aconteceu em um momento antes. Tá? Eu, Thiago, eu gosto de migrar entre uma linha e outra. Por quê? Porque eu entendo que as duas têm o seu benefício. Tá? Eu entendo que se eu falo que eu não tenho escolha, muitas vezes isso pode me deixar em alguém que uma postura que não é legal, que é uma postura de que não tem mais solução. Agora, ao mesmo tempo, isso me permite entender que os meus comportamentos que são feitos agora são reflexos de coisas que eu decidi antes, de alguma maneira eu decidi, mesmo não decidindo, então é um conjunto muito mais complexo disso tudo. Então eu consigo entender que o meu cérebro ele pode ser treinado. Então eu posso treinar hoje para que na próxima vez
quando eu precisar ter um comportamento automático, esse comportamento, que aí já não vai ser uma escolha, ele seja melhor. Então, a decisão, mesmo que não seja uma escolha totalmente consciente, mas a decisão que eu faço agora, ela pode me direcionar a ter decisões melhores. Então, isso é como se fosse um treino. Para mim, isso é ótimo, porque eu entendo que eu posso ir praticando e me tornando cada vez melhor. Inclusive, tem uma teoria, né, que está num livro que chama Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. Inclusive também, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre essa teoria, pode ser um vídeo bem legal, só coloca aqui nos comentários para que eu saiba. E essa teoria, ela divide o cérebro, né, o processo mental, o processo interno do nosso cérebro, em duas categorias, tá? Que é um processo rápido e um processo devagar. Vou fazer um resumo, não vou ficar aprofundando muito nisso, mas onde o seu cérebro tem um processo mais lento e um processo mais rápido. O processo mais rápido ele é mais automático, ele age por impulso. Já o processo lento, ele é um processo mais consciente, analítico. Você, através do processo consciente, você consegue analisar tudo, porém isso demanda muita energia. Porque já pensou, se você ficasse o tempo todo preocupado, analisando cada ponto, você não daria conta. Você deve estar até pensando assim, mas Thiago, eu fico o tempo todo analisando. Não fica. Isso já é automático, não é analítico, tá? É que seus processos mentais já automatizaram essa linha. E esse processo automatizado, ele existe para poupar energia, ou seja, ele também tem um motivo. Mas depois eu faço um vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse processo. Agora eu quero voltar ao tema, que é o tema de motivação. O que realmente motiva um ser humano? Ou seja, o que realmente motiva o cérebro humano? Basicamente, tudo que você faz por dois motivos. Ou fugir de uma dor, ou buscar algum prazer. E se forem os dois, então, perfeito. É a receita do sucesso, seja de comportamento positivo ou de comportamento negativo. Ou seja, tudo que você faz, ou você está fugindo de algo, ou você está em busca de algo. Fugir da dor pode parecer algo só ruim, né? Afinal, nossa, eu estou fugindo da dor. Mas não, também tem seus benefícios. Então, fugir da dor tem os prós e os contras. Ao mesmo tempo que a busca do prazer pode parecer algo maravilhoso, mas também tem os contras. Ela tem prós e contras. E é sobre esses prós e contras que eu vou te falar aqui agora. Vamos começar pela dor. A dor, ela tem como um pró que quando algo dói, quando algo incomoda, tá? E aí você pode até pensar aí, em algum momento na sua vida que algo te incomodou muito. Pode ser um excesso de peso, ou uma falta de resultado, ou uma conta no final do mês que não tinha mais jeito, que você ia ter que fazer alguma coisa. Naquele momento, você agiu muito rápido. Isso é até uma questão instintiva do nosso cérebro, tá? Por uma questão de sobrevivência. Quando um perigo, ou seja, uma dor existe, o nosso cérebro ele tende a agir muito rápido, ele age por impulso. Esse é o lado bom da motivação da fuga da dor. Por quê? Porque ele faz você agir rápido. Então é bom ter fuga da dor. Porém, o lado ruim é que a fuga da dor, ela não se sustenta. Vou te explicar melhor. A fuga da dor é como se fosse assim. Vamos pegar uma situação. Alguém um dia sobe na balança e vê que está 30 quilos acima do peso. E aí dói. Nossa, é uma dor incrível. Ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, olha o que eu fiz com o meu corpo. Uma dor muito grande aos 30 quilos acima do peso. Não foi aos 29 a dor suficiente. Não foi aos 31 quilos a dor suficiente. Foi exatamente nesse dia, quando ela pesou e doeu a ponto de ela se mexer. E aí essa pessoa, no auge dessa motivação pela dor, ela vai no mercado, compra um monte de alimento bom, um alimento saudável, né? Começa a se alimentar de maneira saudável e se inscreve na academia. E vai para a academia. E começa a praticar exercício. Então, motivada por essa dor muito forte, que foi a dor dos 30 quilos acima do peso, essa pessoa decide mudar a sua vida. E ela vai, e ela começa. E auge, processo, resultado, como consequência, ela vai emagrecer. Porque ela está fazendo exercício e está comendo melhor. Então ela vai diminuindo. Então antes era 30 quilos acima do peso, agora já é 29 quilos acima do peso. E ela continua, porque ainda dói ainda. E ela vai para 28, 27,
26 e vai diminuindo. Até que um dia ela chega a 15 quilos acima do peso. Não está mais 30. Naquele momento, o cérebro dela entende que já não dói mais igual antes. Este esforço talvez já não vale tanto a pena. Consequência, ela desanima. Por quê? Perdeu motivação. Qual era a motivação? A dor. Conforme ela foi emagrecendo, ela perdeu a dor, porque ela foi se afastando da dor. E isso fez com que ela desistisse, porque perdeu motivação. Entendeu que a dor ela é boa para que você se impulsione, porém ela não é algo que vai se sustentar a longo prazo. Já o prazer, ele é o contrário. O prazer, o contra do prazer, é que o prazer ele não vai vir de maneira imediata, tá? A não ser em drogas, substâncias ou eventualidades. Mas no contexto geral, o prazer ele não é imediato. Por exemplo, a pessoa que começou a ir na academia e cuidar da alimentação, ela não vai sentir prazer no primeiro dia que ela deixa de comer uma macarronada. Pelo contrário, ela vai sentir dor nesse momento. Então, o prazer, ele tende a não ser tanto impulsionado, tá? Ele não vai ser algo que vai fazer com que você se mexa imediatamente. Porém, ele, ao contrário da dor, ele se sustenta ao longo prazo, porque o seu cérebro vai percebendo o ganho daquilo. Conforme você faz, o seu cérebro fala, opa, tá valendo a pena, libera a dopamina. Fiz mais um pouco, libera a dopamina. Então ele vai aumentando o incentivo para que você continue fazendo. Então ele vai gostando do processo. Então, entendendo que os dois têm prós e contras, qual é o ideal então para que eu seja alguém totalmente motivado? O ideal para que você seja alguém totalmente motivado é que você conheça as suas dores e os prazeres que você busca. Ali é a receita para o sucesso. É como se fosse assim, eu tenho a dor aqui e eu tenho o prazer aqui. Eu sempre vou olhar para os dois. Aquela dor eu não quero, eu vou fugir daquela dor. E isso vai fazer você agir sempre muito rápido. Porém, coloque um prazer. E a maioria das pessoas não colocam prazer. Elas estão agindo por impulso. Elas estão agindo movidas por essa dor. Eu me mexo quando não tem mais jeito. Eu vou para a academia quando eu não suporto mais. Eu começo a procurar novas formas de ganhar dinheiro quando o meu dinheiro já não está dando para pagar as contas. E aí eu vou, só que a hora que eu começo a ter um mínimo de resultado, eu desanimo. Esse é o grande problema. Se você tivesse colocado ali dentro desse processo prazeres, você ia se apaixonar por ele. E ao se apaixonar pelo processo, você cada vez se afastava mais da dor, só que você não perdia a motivação, porque você não tinha só a da dor, você tinha também a do prazer. É como se fosse assim, quando é só na dor, tá? Aqui é a dor, aqui é você. Você vai se aproximando da dor, lá, 29 quilos, 29,5, não tá doendo ainda. 30 quilos, bateu a dor. Aí você se mexe, corre. Chego aqui, alivia. Famoso efeito sanfona, para quem busca emagrecimento, ou aquelas pessoas que começam algo muito rápido e desistem rápido, também é por causa disso, tá? E aí você desanima. Só que, a hora que você chega aqui, desanimou, o seu cérebro vai criar novas dores para que você se movimente, porque o cérebro humano busca essa evolução. O seu cérebro ele não quer que você fique parado aqui, ele quer que você se movimente para algum lugar, ele quer que você evolua. Então ele vai trazer novas dores em algum dia. Só que você vai se aproximando ali, aproximando. Lembra que a dor de 30 quilos te incomodou? Da próxima vez ela já não te incomoda mais, porque o seu cérebro também tem outra capacidade, que é a de se moldar. Ele aprende a se adaptar muito rápido, o ser humano faz isso. Então o que antes doía no 30, não vai mais doer no 30, agora vai doer nos 35. E aí você vai lá. Só que o caminho agora para chegar até no meio está muito mais longe. E você para aqui de novo. E aí você começa de novo. Desistiu, e volta, e bum, bateu a dor. Só que agora não é mais 35, é 40. E é assim que vai acontecendo. Eu estou dando o exemplo do peso, mas poderia ser com qualquer coisa. Poderia ser com dinheiro, poderia ser com cuidar da saúde, poderia ser com ter mais tempo. Poderia ser qualquer coisa que você queira colocar como a dor aqui, tá? Qual que é a vantagem de eu ter um prazer? Imagina que veio uma dor. Você pode estar tendo uma dor agora nesse momento e provavelmente está, tá? Bateu essa dor, você se mexe, só que você vira de frente para o prazer.
Coloca um prazer aqui que você está buscando. Às vezes você nem chegou no meio, mas cada passo que você dá, você entende que você está mais próximo do que você busca. E ao mesmo tempo, fugindo daquela dor. Então você dá mais um passo, dá mais um passo, dá mais um passo. Quando você chegar aqui no meio, você já estará longe da dor. Só que você não perderá a motivação, porque você também estará próximo muito mais do prazer. E aí inverte o jogo. Agora você busca o prazer. É quando você se apaixona pelo processo. É quando você descobre o seu verdadeiro poder. E aí você continua. Só que por mais que seja pequenos passos, você vê que isso te traz o resultado que você busca, além de te afastar daquela dor. Eu não estou dizendo para você esquecer da dor, porque a dor também é importante. E sabe o que vai acontecer quando você chegar aqui no objetivo do prazer? Aí tem uma frase, que é uma frase que, independente do seu lado político, tá? Se você é direita ou esquerda ou nenhum dos dois, uma coisa a gente entende que a Dilma, durante o processo eleitoral, a campanha dela e até mesmo quando ela foi presidenta, ela não sabia falar muito bem, ela se confundia com as palavras. E tem uma frase que ela disse, que virou até meme, que é: não vamos colocar uma meta, mas toda vez que a gente bater a meta, a gente dobra essa meta. Tira o lado político, vamos tentar entender essa frase. Ela se confundiu que ela usou meta, meta e meta, mas vamos trocar a palavra meta. Não vamos colocar um objetivo, mas tudo que eu fizer, eu vou querer fazer muito mais. Basicamente é isso que acontece com o cérebro humano, tá? Então, quando você chegar no prazer, você alcançou o objetivo. O seu cérebro vai falar: você pode mais. E aí você continua. E aí você continua cada vez mais longe da dor e mais perto do prazer. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Inclusive, eu, Thiago, eu tenho um exercício que me ajuda muito, muito mesmo. Principalmente com questões de exercícios físicos, né? Ele me ajuda, que é o personagem que eu quero ser. Inclusive, é um exercício que, se você fizer, ele vai te ensinar a ter automotivação. Automotivação em tudo que você faz. Como que funciona esse exercício? Eu, Thiago, quando eu tinha 40 anos de idade, hoje eu tenho 43, quando eu tinha 40 anos de idade, eu estou falando há 3 anos atrás, eu decidi criar um personagem, que é o personagem do Thiago com 50 anos. E eu criei esse personagem. Esse personagem, Thiago com 50 anos, ele vai ter escrito um livro. Esse personagem, Thiago com 50 anos, vai estar na melhor forma física, tá? Eu não estou falando físico só por uma questão estética, mas de saúde, né? Uma questão física saudável. Esse Thiago vai estar dessa maneira. O Thiago de 50 anos, não é o Thiago de 43 aqui hoje, não. Esse Thiago foi criado quando eu tinha 40, para o Thiago de 50. Esse Thiago de 50 anos, ou seja, serão daqui uns 7 anos, a minha filha, ela já será uma adulta. Eu quero estar bem nessa fase adulta da minha filha. Esse Thiago, se um dia minha filha casar, esse Thiago ele quer estar pronto para entrar na igreja bem. Então eu criei esse personagem. E desde então eu decidi que eu ia buscar esse personagem. Um dos exemplos que eu posso te citar, tá? Eu, Thiago, eu tinha uma dificuldade muito grande com leitura, né? Com ler livros. Eu tenho um déficit de atenção, então ler não era algo muito fácil para mim. Vou confessar aqui para você, até julho do ano passado, eu só tinha lido um livro na minha vida. Eu já estudei muito, eu estudo muito, estudo diariamente, já ouvi muito audiobook, mas ler um livro, de sentar e ler o livro inteiro, eu nunca tinha feito na minha vida. 42 anos sem fazer isso, tá? E um dia, eu já com esse personagem bem feito, né, eu pensei: o meu personagem com 50 anos, ele vai escrever um livro, né? E para escrever um livro eu preciso ler. Então, para eu me tornar esse personagem de 50 anos, é fundamental que eu leia. Foi aí que eu comecei a ler em julho do ano passado. Eu li um livro que chama-se O Poder das Palavras, é de um neurocientista, muito bom por sinal, recomendo, tá? Se você quiser recomendação, o nome certinho do título, o autor e tudo mais, eu coloco aqui nos comentários, só me perguntar. Esse livro foi o primeiro livro que eu li, em julho de 2024, tá? Vou falar a data porque talvez você está vendo esse vídeo mais para frente, né? Em julho de 2024 eu decidi que era importante para mim ler esse livro, porque o personagem que eu queria me tornar daqui a alguns anos era um escritor, ele escrevia livros. E eu decidi ler esse livro.
Era um livro de 320 páginas. 320 páginas para alguém que nunca tinha lido um livro na vida, tá? Mas não era algo penoso para mim, era só um autodesafio. E eu tinha um motivo para esta ação, ou seja, eu tinha motivação. Eu li esse livro, meu primeiro livro da vida, em 20 dias. Em 20 dias eu li esse primeiro livro. Hoje, 1 ano e meio depois, basicamente, tá? 1 ano e meio depois, eu me tornei um leitor. Ele não foi meu primeiro livro, tá? Eu cheguei a ler livros curtos, de 150 páginas, em um dia. De sentar e começar a ler. E agora eu leio, tá? Eu me vejo pegando livros aqui na minha estante, ou pegando livros em biblioteca e me apaixonando e com vontade de ler. Tudo porque eu tenho uma motivação. Lembra que eu falei que o cérebro precisa de treino? Esse treino eu comecei quando eu tinha 40 anos e eu já estou lendo agora com 44. E isso vai me levar ao escritor que eu quero ser com 50. E também eu criei outros personagens, não só o de 50. Eu tenho o personagem Thiago quando eu estiver com meus 70 anos aproximadamente. Quando eu estiver com meus 70 anos aproximadamente, a minha filha, né, eu tenho uma filha de 11 anos, provavelmente ela vai ser mãe. E como consequência, eu serei, provavelmente, tá? Porque eu não sei se ela vai ser mãe. E como consequência, eu serei avô. E eu quero ter energia com 70 anos para poder sentar no chão com o meu neto ou neta. Eu quero ter energia com 70 anos para poder correr, claro que não como um atleta, ou talvez sim, mas para poder correr de uma forma saudável com os meus netos ou netas, ou não sei, mas eu quero ter energia igual eu tenho para brincar com a minha filha hoje com 43. Então, cada dia que eu decido cuidar da minha saúde, eu estou criando esse meu personagem de 70 anos também. Ou seja, eu tenho motivos de prazer, tá? E também tenho motivos de dor. Por exemplo, eu tenho um personagem que é o personagem de 80 anos. Esse meu personagem de 80 anos, ele quer limpar a própria bunda, tá? Porque deve ser terrível você chegar aos 80 anos e não ter mobilidade para conseguir se limpar. Então, esse meu personagem, ele quer ter mobilidade. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço por estes motivos. É assim que eu sou altamente motivado. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo no final do ano passado, final de 2024. Eu fui à academia, era um dia que minha esposa ia usar o carro e eu falei para ela assim, ó, me deixa lá na porta da academia. Ela falou, mas depois como você vai embora? Eu pego um aplicativo aqui de carros, de motorista e vou embora. Tudo bem. Entrei na academia às 3 horas da tarde, fiz 1 hora de exercício, saí às 4. Aquele sol. E eu pronto para pegar o celular para chamar no aplicativo um carro para me trazer para casa. Porque a distância dava mais ou menos 2,5 km, né? E naquele dia veio uma vozinha aqui na minha cabeça e falou assim, o personagem que você quer ser com 50 anos, ele iria embora nesses 2,5 km de carro, chamando pelo aplicativo, ou ele iria a pé? Eu pensei, ele iria a pé. Não chamei o aplicativo e saí a pé. Porém, a academia, ela, apesar de ser 2,5 km, né, que nem é tão longe nem tão perto, só que tem um agravante. As ruas, quando eu saía da academia, elas eram muito íngremes e muita subida, né? E eu tava ali do 4 horas da tarde, sol e subindo, subindo, subindo. E aí veio um pensamento e falou assim, chama o aplicativo logo e vai embora a pé. Só que ao mesmo tempo veio uma outra voz e disse assim, o personagem que você quer ser, ele chamaria um aplicativo ou ele iria a pé? Eu pensei, eu iria a pé. E melhor, eu iria correndo. Continuei os outros 2 quilômetros aproximadamente, correndo. Cheguei em casa com satisfação, com prazer, porque eu sabia os motivos de eu estar fazendo tudo isso. Lembra que veio um pensamento ali para mim falando, chama um aplicativo mesmo? Esse pensamento que disse, chama um aplicativo, é o pensamento que queria fugir da dor, do cansaço de andar 4 horas da tarde no sol. Por isso que é importante eu ter esse meu personagem, porque ele falou, mas tem o ganho, tem o prazer de você fazer isso. Ou seja, eu conversando nos meus pensamentos aqui, eu tomei uma decisão. E isso me trouxe autonomia sobre a minha vida. Então, o exercício que eu te convido a fazer pode ser anotando, tá? Num papel, numa caneta ali, ou pode ser só nos seus pensamentos. Eu fiz só em pensamento, mas eu sei exatamente
tudo que esse personagem vai ser. Eu sei onde o meu personagem com 50 anos estará, como que ele vai estar na carreira. Inclusive, eu estou gravando vídeos aqui no canal por causa desse personagem de 50 anos. Eu começo hoje, algo que será daqui 7 anos, mas cada passo que eu dou, eu estou mais próximo desse prazer. E eu vou sentindo prazer com o processo. Então, faça isso. Coloque um personagem que você quer ser daqui 10 anos, um personagem que você quer ser daqui 20 anos e um personagem que você quer ser daqui 30 anos ou no finalzinho da sua vida, eu não sei qual idade você tem. Coloque esse personagem, tá? Crie esse personagem, o que ele faz, o que ele pensa, como ele se comporta, como está a alimentação dele, como que está a saúde dele, quem está ao lado dele. Isso pode te ajudar também nos relacionamentos. Por exemplo, o meu personagem daqui quando eu tiver com 50 anos, ele estará num casamento com a minha esposa. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço motivado para chegar a esse objetivo. O personagem de 80 anos também estará nesse casamento. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço buscando esse objetivo. Sempre com prazeres imediatos, fugas de dores imediatas, a médio e a longo prazo, tá? Lembre-se, uma coisa importante te dizer aqui. O prazer, ele não vai vir logo na primeira vez que você faz alguma coisa, porque o seu cérebro, ele se adapta, tá? Mas apesar dele se adaptar, ele tende a permanecer onde ele está quando ele não percebe que aquilo tem um ganho. Então não tem como o seu cérebro entender que você simplesmente que está levando uma vida sedentária, decide sair correndo e dar uma volta correndo no quarteirão. Não tem ganho com isso. Tá? O seu cérebro fala, não vale a pena fazer esse esforço, porque eu só terminei esgotado. Então coloque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que você pode fazer nesse caso que eu dei de sair correndo. Não, eu não vou sair para correr, eu não vou sair para andar. Eu vou sair para ouvir música. Põe um fone de ouvido e sai para fazer uma caminhada ouvindo música. Eu vou sair para ver a natureza, eu vou num parque para dar uma andada no parque, ver gente. Você vai colocar algo que você já conhece que te dá prazer. Porque o prazer imediato ele não vai surgir no novo comportamento, tá? O novo comportamento ele vai ser intuitivo, ele vai ser algo que vai te tirar da dor. Mas, para que você continue com esse comportamento, é importante que você coloque algum prazer. Eu, por exemplo, comecei a fazer caminhada logo após a pandemia, né? Não era durante o finalzinho da pandemia ali, 2021, tá? Que era a época que já estava sendo vacinado, porque eu percebi que eu estava 15 quilos acima do peso. Eu sempre pesei 75 quilos, eu estava pesando 88 quilos, quase 15 quilos. E ali doeu. E eu tive um tio que faleceu de Covid, e a morte dele me doeu demais, era um tio bem próximo, muito querido. E ali eu decidi que eu ia começar a cuidar mais de mim, tá? Ali eu decidi, esse personagem, ele ia ter saúde, ele está vivo para brincar com filha e neto e tudo mais, que eu já te contei aqui. Então, naquele dia eu decidi, para fugir de uma dor. Só que eu pensei, mas eu não gosto de fazer caminhada, eu não gosto de fazer corrida, mas eu gosto de ouvir música. Peguei um fone de ouvido e meu primeiro dia fazendo exercício foi para ouvir música. A hora que eu terminei, eu tinha a fuga da dor, tá? Que já me mexi, já saí um pouquinho dela, mas eu também tinha um prazer que eu já conhecia, que era o prazer de ouvir música, que eu amo ouvir música. E aí eu comecei a ouvir podcast, comecei a olhar a natureza, e eu fui me apaixonando, e eu fui aproximando. Hoje, eu não preciso mais de música, eu não preciso mais de podcast, porque hoje o próprio exercício já me dá prazer, mas é uma construção. Então isso é importante também você entender. Você sabe o personagem que você quer ser. Tá? Você sabe as dores que você quer fugir e sabe os prazeres que você quer ter. Porém, entenda que a dor vai fazer você agir muito rápido. Por isso que eu até comecei a falar nesse vídeo aqui, comecei falando o quê? Se você não encontrar um sentido para ir, você vai fugir quando não suportar mais a dor. Tá? Então a dor ela vai ser impulsionadora. O prazer não. O prazer ele é aos poucos. Então, qual é a estratégia? Encontre pequenas coisas de prazer. Se você quiser, inclusive, comentar aqui nesse vídeo qual é o seu grande desafio, qual é o novo comportamento, eu vou responder com todo prazer e te auxiliar a encontrar pequenos prazeres que te impulsione a cada vez mais chegar neste ponto. E entenda uma coisa, no final das contas, o que mais importa é que você encontre o seu modo de pensar,
o seu modo de agir, que você não se renda às pressões sociais, que você encontre as suas motivações internas, tá? Eu costumo até dizer que ninguém se motiva pela Ferrari. Eu me motivo pela minha sensação de andar na Ferrari. Porque quem se motiva apenas pela Ferrari, que é algo externo, está preocupado em mostrar para alguém, quando tiver a Ferrari não vai ser o suficiente. Porque não é automotivação real. Então essa pessoa vai querer um Porsche, vai querer um outro carro. É a pessoa que nunca está contente com os seus resultados. A verdadeira motivação, ela vem de dentro. E isso é autoconhecimento. E isso é você sentando e conversando com você. E já fica um questionamento. Você tem conversado com você? Essa é uma grande pergunta que talvez pode mudar a sua vida. E eu espero que esse vídeo te torne alguém muito mais produtivo, só que sem cobrança, tá? Produtivo com real intenção de buscar algo, porque para mim funcionou muito bem. Quem faz algo motivado em fazê-lo, descobre o verdadeiro caminho e o prazer de estar focado nesse caminho. Esta é a grande diferença. Te espero nos próximos vídeos. Se tiver alguma coisa que você queira comentar, comente aqui. Eu vou responder todos os comentários. Eu faço questão de responder os comentários. Me siga nas redes sociais. Se estiver querendo fazer terapia comigo, pode me chamar também. Será um prazer poder te ajudar. Eu te explico também todo o meu processo. E aqui nesse meu canal é um lugar para que a gente forme uma sociedade de seres humanos mais humanos que usam a consciência em busca de uma vida melhor para todos nós.